Fala pessoal, bem-vindo à nossa quinta aula de lógica de programação. Eu sou o Renato. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Boa. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante em programação, que é a orientação a objetos, programação orientada a objetos, muitas vezes chamada só de POO. Muitas vezes quando for estudar alguma linguagem de programação, vocês vão ver que elas são descritas como algumas são linguagens orientadas a objeto, né? Então, quando a gente fala de Java, de Python, que são linguagens muito difundidas, muito usadas, né? São linguagens que foram construídas pensando em trabalhar com esse conceito, né, de você usar a orientação a objetos. Então, vamos tentar entender o que é esse conceito e como que ele ajuda a gente no dia a dia. Tentando resumir uma frase aqui, a orientação a objetos é uma forma de você estruturar, né, de organizar o seu código de um programa, de um sistema que você estiver fazendo, onde os componentes desse sistema são representados como objetos, assim como é na nossa vida real, né? Então, por exemplo, se a gente estiver construindo um sistema, um site de um banco, assim, um sistema de um banco, cada unidade do banco vai ser tratada como um objeto, uma filial de banco, cada conta de cada pessoa vai ser um objeto conta bancária, né? Então com isso a gente meio que padroniza, né? Cria esses componentes, tem o componente unidade, tem o componente conta bancária, tem o componente usuário, componente funcionário, enfim, tudo isso, cada um desses componentes são objetos e aí fica muito mais fácil da gente fazer uma tradução da vida real, né? Então, uma conta bancária, por exemplo, a gente sabe que tem um saldo, ela tem um número de conta, tem um número de agência, tem um limite, né? Então, fica fácil a gente fazer esse paralelo. E essa já é uma das vantagens, né, de usar esse conceito, que é o último tópico ali que eu coloquei, a assimilação com o mundo real, né? Fica mais fácil de trazer para código o que a gente enxerga na vida real. Outras vantagens, o código fica muito mais organizado, então isso para quando a gente está falando de grandes projetos é essencial, fica muito mais fácil de você fazer manutenção, né, até de escrever a primeira vez, de encontrar o que você precisa quando está trabalhando em cima do código. Você tem independência entre esses trechos de código, então se você tem um time grande de desenvolvedores, por exemplo, cada um pode estar trabalhando num objeto separado e eles não dependem um do outro, então o código consegue evoluir muito mais rápido com esse trabalho paralelizado, né? E tem uma questão de confiabilidade ali quando o código está rodando, é que as propriedades de cada objeto só podem ser acessadas pelo próprio objeto, né? Então você não tem risco de alterar a propriedade de um determinado objeto partindo de outros objetos. Vamos tentar, deve ter ficado bem confuso, né, isso, mas vamos tentar esclarecer um pouco mais. Começando por o que é um objeto, né? É difícil a gente definir, até na vida real, né, o que é um objeto, né? Então eu gosto de uma definição aqui, onde a gente fala que tudo que pode ser definido com atributos, e aí por atributos você pode entender como características, e funções e métodos são objetos. Então, por exemplo, uma luminária, né, você pode descrever ela com características, ela é comprida, ela é prateada, enfim, e funções e métodos, né, ela pode ligar e desligar, né, acender e apagar. Então, com essas duas vertentes que você consegue descrever o que é um objeto que todo mundo entende, né? Então, é uma forma de você definir o que é um objeto. Então, colocando aqui de uma forma mais explícita, com alguns exemplos, né? São objetos, são tudo aquilo que tem atributos e funções. Por atributos, são aquelas características, propriedades, a gente pode dar alguns exemplos. No caso de um carro, né? Ele tem um atributo que é a cor, ele tem um outro atributo que é a velocidade máxima que ele atinge, quantidade de passageiros, a potência do motor, enfim. Tudo isso são atributos do carro. Mesma coisa
para a conta bancária, que a gente estava falando no começo ali, né? Tem um saldo, tem um número da conta, tem um número da agência, limite, né? São atributos do objeto conta bancária. Apesar de não ser um objeto físico, né? Palpável, né? A gente também classifica como um objeto isso. E funções. Então, no caso do carro, o carro consegue ligar, desligar, acelerar, frear, virar para um lado para o outro, né? Enfim, são todas funções de um carro. Quando a gente volta para dentro da conta bancária, a gente pode depositar dinheiro, pode consultar o extrato, a gente pode fazer um saque de dinheiro da conta, né? Então, são funções atreladas ao objeto conta bancária. Então aqui mais estressando um pouco o exemplo, né? No caso do carro, a gente falou dos atributos da cor, quantidade de portas, marca, as funções ligar, desligar, acelerar, frear. E no caso da conta bancária, a gente tem o banco, o número da agência, o número da conta e as funções que a gente comentou ali. Quando a gente fala já em código, né? Vamos tentar imaginar como que a gente usaria isso na hora de escrever um código, na hora de escrever um sistema, né? Então, o que parece mais organizado aqui, mais fácil, né? Imagina que a gente está construindo lá o nosso sistema para um banco, e aí para cada cliente do banco, cada cliente vai ter que ter uma conta bancária, né? Quando a gente não tem a orientação a objetos ali, a gente teria que declarar, né? Pensando nessas 4 variáveis aqui, conta, agência, o saldo e o nome do cliente, né? Teria que declarar essas 4 variáveis ali para cada conta que a gente quisesse ter ali no nosso sistema, né? Então, isso já gera um código bem mais extenso também, né? E a gente teria que ficar renomeando todas essas variáveis. Quando a gente vai já para a linha da programação orientada a objetos, a gente consegue definir uma vez só o que é um objeto conta bancária, né? Quais são os atributos que esse objeto vai ter, que são esses 4 que a gente está falando aqui, né? A conta, a agência, o saldo e o nome, né? De uma forma bem simplificada. E aí toda vez que a gente quer criar uma nova conta bancária no nosso sistema, a gente faz em uma linha aqui só essa invocação aqui, essa declaração do objeto conta, passando como parâmetros quais são os atributos que a gente quer dar para aquele objeto conta. Então, a vantagem disso é que a gente tem um trabalho uma vez só aqui de definir. Bom, e apesar da gente definir uma vez só o que é um objeto conta, né, quais são as propriedades dele, cada conta que a gente cria aqui corresponde a um objeto diferente. Então a gente vai ter a conta 1 com esses parâmetros aqui da Maria e a conta 2 com esses outros valores completamente diferentes do João. Então são objetos no nosso código que são independentes, apesar de todos eles terem que ter sempre as mesmas propriedades, né? Um número de conta, uma agência, um saldo e tal. A gente pode atribuir valores diferentes para essas propriedades. Tá? Aqui vale destacar essa primeira linha aqui, que não se apeguem muito à linguagem aqui, tá? Isso daqui está escrito em Python, mas em cada linguagem escreve um pouco diferente. Não precisa se preocupar com isso agora. O que importa aqui é essa palavra classe, que em inglês é class, né? A classe, ela é uma forma de você especificar quais são os parâmetros, quais são os atributos e quais são os métodos de um objeto. Então, a gente pode entender a classe como se fosse uma receita de bolo, ou então a planta, né, aquele desenho no papel assim de uma casa, por exemplo. Então, vamos imaginar que a gente quer fazer um bolo de chocolate, a gente quer criar um novo bolo de chocolate, esse vai ser o nosso objeto, né? Um bolo de chocolate é uma coisa que a gente consegue descrever com atributos, funções. E para fazer esse bolo de chocolate, a gente tem que seguir uma receita. A receita é a classe. A classe é aquele, como se fosse um passo a passo, né? Ali a descrição
do que o objeto bolo de chocolate tem que ter para que ele seja considerado um bolo de chocolate mesmo, né? Então ele tem que ter uma cor marrom, tem que ter um sabor de chocolate, enfim. Mesma coisa para uma casa, né? Então a gente quer construir uma nova casa, esse novo objeto casa. Não tem um condomínio lá, quero fazer várias casas, então vou ter vários objetos. Todas as casas vão ser iguais ali, todas elas vão seguir a mesma classe, casa, a mesma planta, né? Então, para toda casa que a gente for construir, a gente vai ter que especificar o tamanho dela, a quantidade de cômodos, a cor dela, enfim. Então, a casa vai ter, a classe casa vai exigir que quando eu quiser construir uma nova casa, eu tenha que preencher todos aqueles atributos que definem um objeto casa, né? Então eu posso até ter casas diferentes ali no condomínio, com tamanhos, quantidades de cômodos diferentes e tal, mas eu vou ter que preencher, definir quais são os valores desses atributos da classe casa. Então vamos para um exemplo aqui, voltar para o exemplo da conta bancária, né? Como que a gente definiria a classe, né? Como que seria essa receitinha do objeto conta bancária, né? A classe da conta bancária, para que toda vez que a gente for criar um objeto conta, ele tenha os mesmos atributos e funções. Então, de novo aqui, sem se apegar muito à sintaxe aqui do Python, né? O que importa é que a gente está declarando uma classe conta e todo objeto que eu for criar dessa classe, toda conta que eu for criar no meu sistema, eu vou ter que especificar qual que é o número da conta, qual que é o número da agência, qual que é o saldo dessa conta e o nome do proprietário, por exemplo, foram esses 4 parâmetros aqui, né? Então, aqui a gente criou 2 objetos conta bancária, com parâmetros, com valores diferentes, né, para os atributos, uma conta da Maria e uma conta do João, e aqui a gente simplesmente pediu para imprimir na tela o saldo da conta número 1, a conta da Maria, que é 100, a gente pode ver que ele imprimiu 100 aqui, e o nome da conta número 2, que é a conta do João, ele imprimiu aqui João. Então isso é mais para a gente ilustrar que apesar de serem 2 objetos da mesma classe, né, classe conta bancária, eles têm propriedades diferentes, né, e a gente consegue acessar essas propriedades. Então, quando eu declaro aqui na segunda linha essa nova conta do João, eu não altero nada do objeto da conta 1, que é a conta da Maria, né? Tanto que quando a gente imprime aqui as informações, então são as informações de cada conta respectiva aqui. A gente falou de atributos aqui, né? Vamos agora falar de funções desses objetos, né? Então, que nem eu falei, os objetos eles têm sempre atributos, que a gente falou, o número da conta, da agência, do saldo e tal, mas podem ter funções também. No caso da conta bancária, né, que a gente falou lá no começo, a gente pode consultar o extrato, a gente pode inserir e depositar dinheiro, pode sacar dinheiro, né? Então eu construí aqui uma função de sacar dinheiro. Também, de novo, não se apeguem aqui a sintaxe e tal. É uma função bem simples aqui. Explicar rapidamente, a gente supõe que quando a gente queira sacar dinheiro, a gente passe aqui como parâmetro qual que é o valor que a gente quer sacar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se essa conta tem esse saldo, né, suficiente, maior ou igual ao valor que eu quero sacar, né? Então a gente faz essa verificação aqui. Se tiver o saldo, beleza, do saldo da conta, o valor que eu estou sacando, eu devolvo o novo saldo atualizado, né? Se eu não tiver disponível um valor maior ou igual ao que eu estou querendo sacar, eu só retorno falso, tá? Uma função bem simples aqui. Então a gente declara as nossas 2 contas de novo, uma conta da Maria, uma conta do João, e aí eu tento sacar R$30 da conta 1, que é a conta da Maria, e aí ele me imprime R$70, né? Eu tinha 100, quando a gente criou a conta da Maria, eu criei ela com um saldo de R$100, saquei 30, sobrou 70 aqui. Porém, a conta do João eu criei só com R$10 de saldo.
Então, quando eu tento sacar R$ 30 aqui, ele cai nessa condição, né, de saldo menor do que o valor que eu estou querendo sacar, e ele me retorna falso, né? Ele não permite fazer essa operação. Então aqui é só um exemplo de como de como uma classe tem os atributos e funções específicas dela. Essa a conta 1, a conta 2 da Maria, do João, todas elas vão conseguir usar essa função sacar dinheiro, que é uma função que faz parte da classe conta. Então, quando eu coloco aqui conta 1 sacar dinheiro, ok, ele vai conseguir fazer porque está dentro dessa classe. Mesma coisa para conta 2. Então já nasce com a opção de usar essa função de sacar dinheiro, tá? Isso é uma grande vantagem da orientação a objetos. A gente declara a função aqui uma vez só para a classe conta, e aí cada objeto conta bancária que a gente criar já nasce com essas funções e esses atributos, né, de forma nativa. E aí um desafio aqui, também não precisa escrever seguindo a linguagem exatamente, pode escrever na forma de pseudocódigo mesmo, que a gente consegue entender aqui, mas a ideia vamos pensar agora numa classe para carro, né? Então, a nossa classe carro tem alguns atributos aqui, tem uma marca, por exemplo, e aí eu criei uma função aqui, ligar, né, que simplesmente quando eu chamo essa função ligar, ele muda o estado do carro para ligado, tá? Então, aí eu crio um novo objeto carro aqui, carro 1, que vai ser uma Ferrari ano 2021, e ele começa com o status desligado, e aí eu peço para o programa me imprimir qual que é o estado desse carro, né? Como eu acabei de criar ele como desligado, ele imprime aqui desligado. Aí eu chamo a função ligar e peço para imprimir de novo o estado desse carro. E aí a gente vê que o estado dele mudou para ligado, tá? Então aqui foi só um empurrãozinho aqui. A ideia é que vocês criem novos atributos aqui, ou criem novas funções. Pode criar de atributos, pode criar a cor, sei lá, quantidade de portas, enfim, o que vocês quiserem. De outras funções, por exemplo, poderia fazer a função desligar, poderia criar um atributo aqui, velocidade, por exemplo, e aí criar uma função de acelerar, que vai aumentando essa... mas espero que tenha ficado claro aqui o que é uma introdução aqui à orientação a objetos. É um conceito meio difícil assim, de assimilar, mas uma vez que você entende, você vê que ele tem muitas vantagens, né? E te ajuda muito na hora de programar. Rodrigo, algum comentário? Perfeito, Renato. Só reforçando e complementando o que você disse, o objetos e funções são abstrações da vida real. Então, o que um carro faz ou o que o carro tem na vida real, ele tem que ser passado por código. Só esse comentário. Perfeito. Maravilha. Então, valeu, pessoal. A gente se fala de novo semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.